Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa, seja muito bem-vindo ao Lido Lendo e hoje eu vim gravar a resenha de Cordilheira, de Daniel Galera. É o segundo livro ou o terceiro? Acho que é o terceiro livro que eu leio do autor e eu gosto muito, tá, gente? É um autor nacional, contemporâneo. E um monte de gente aí fala que eu não leio literatura nacional. Eu leio sim, e muita, tá? Só que eu não leio muitos mortos, eu prefiro ler os vivos, entendeu? Mas eu gosto muito, tá, gente? Eu leio bastante. E eu comprei o livro exclusivamente por ser do Daniel Galera. Eu tava andando na livraria e vi esse livro aqui, gostei do título, não sei, a capa me passou uma sensação de frieza e com a leitura eu descobri que tem tudo a ver, né, com a história. E eu gostei muito do livro, tá, gente? Muito bom mesmo. E uma coisa interessante é que esse livro aqui faz parte de uma coleção chamada Amores Expressos, da Companhia das Letras, onde vários autores foram encaminhados, foram enviados, né, para cidades famosas do mundo, e lá eles tinham que escrever um romance ambientado naquela cidade. E Daniel Galera foi mandado para Buenos Aires, então ele escreveu este romance aqui, Cordilheira, que se passa em Buenos Aires. Cordilheira ganhou o prêmio de melhor romance de 2008 pela Fundação Biblioteca Nacional e em 2009 ele ficou em terceiro lugar como melhor romance no prêmio Jabuti. Então, é pra prestar atenção, né? Cordilheira me deu, assim, muito sentimento, sabe? Principalmente de amor e ódio. Eu tive um relacionamento estranho com esse livro no princípio. Bom, ele vai contar a história pra gente de uma mulher, de uma moça chamada Anitta. Ela é uma escritora de sucesso, escreveu um livro só, mas fez muito sucesso, tá? Só que a Anitta é uma pessoa sofrida, uma pessoa assim que teve muitos problemas na vida. A mãe dela morreu no parto, o pai dela morreu recentemente num acidente de carro. Ela tem amigas, né, mas duas de suas amigas tentaram se matar e uma acabou se matando de verdade. Ela namora um rapaz e o sonho da vida dela é ser mãe. Ela tem 20 e poucos anos, mas ela sonha muito em ser mãe. Só que o cara que ela namora, que é o Danilo, ele não quer agora. Ele ama a Anitta, mas ele não quer ter filhos, pelo menos naquele momento, né? Então, ela é uma pessoa muito difícil, ela é uma pessoa um pouco egocêntrica. Mas aí, gente, isso é bem no início do livro, a gente sabe isso tudo bem no início do livro. E eu acabei perdendo a paciência com a Anitta, logo nas primeiras páginas do livro. E eu, cara, não tô acreditando que Daniel Galera me escreveu um tiquilite. Com uma personagem chata, insuportável, que fica nesse mimimi de quero ser mãe, ninguém me entende, ninguém me ouve, e que não sei o quê. Aí eu falei, não acredito. Tem que ter alguma coisa a mais. Daniel Galera não vai fazer isso comigo. E realmente ele não fez isso comigo, tá? Eu continuei lendo o livro e ainda bem que eu continuei lendo, porque apesar de não simpatizar com a personagem, de não gostar nem um pouco de Anitta, eu passei a compreendê-la um pouco melhor, as suas motivações, as suas razões, tá bom? Então é um personagem assim que eu não amei, mas eu fui solidária a ela em alguns momentos do livro, em outros não, tá? Mas um ponto bem interessante que eu percebi já nesse início de livro, mas que tá muito explícito ao longo do livro inteiro, é que Daniel Galera é um autor, homem, né, um masculino, e ele deu vida a uma protagonista feminina, que tem todos esses problemas e vários outros aqui ao longo do livro. Então, ele dá vida a uma protagonista feminina, um homem escrevendo sob a ótica de uma mulher. Eu achei muito interessante e eu achei muito bem feito, tá bom? Tinha tudo, porque quando isso acontece, né, quando a gente tem um homem escrevendo sobre uma mulher ou escrevendo a vida de uma mulher, a gente pode pensar em vários clichês. Daniel Galera não caiu em clichê aqui. Algumas vezes ele foi inclusive até bem rude em relação ao que uma mulher poderia pensar, mas nesse ponto eu me identifiquei um pouco com a Anitta, porque eu também sou uma pessoa um pouco desapegada das coisas assim, sabe? Então eu achei muito bom, achei muito interessante como ele entrou mesmo, sabe? Caiu de cabeça na visão de uma mulher em relação ao mundo. Eu achei muito bom, achei essa parte muito boa, nota 10 pro Daniel Galera nesse sentido. Pois bem, Anitta se vendo nessa sinuca de bico, sozinha, solitária, ninguém apoia, né? Assim, ela tá cansada da vida dela que ela tem.
o namoro dela não vai pra frente nem pra trás, ela quer ter filho, o cara não. Até que ela recebe um convite para o lançamento do livro dela na Argentina. E ela vai, ela resolve ir, só que o que acontece? Ela tá tão cansada da vida dela que ela resolve largar tudo pra trás e vai sem dinheiro, vai só com passagem de ida, não sabe quando ela volta, não sabe quando onde ela vai ficar, né? E pronto, ela vai, simplesmente vai. E nesse ponto, exatamente quando ela sai do seu ambiente, a gente deixa pra trás aquela Anitta mimada e chata, e a gente passa a conhecer uma Anitta mais obscura. Começa a conhecer um pouco mais o lado negro dessa Anitta, né? As coisas que ela faz, as coisas que ela pensa, né? Porque quando ela tava no meio de um monte de gente, a gente tinha muita opinião das pessoas, mas quando ela tava sozinha com ela mesma, a gente começa a enxergar um pouco mais dela. E aí nesse ponto eu comecei a gostar um pouquinho mais da personagem, mas eu ainda não amei não, tá? Pois bem, aí no dia lá do lançamento do livro, da coletiva de imprensa, ela conhece um rapaz, um cara chamado José Holden, que deve ser José, né? Ele é um grande fã do trabalho da Anitta, e conversa vai, conversa vem, ele a convida pra sair qualquer dia desses. Mas não pode ser no domingo, porque no domingo ele tem um compromisso com os amigos. Tudo bem. Anitta e Holden saem, se conhecem, e aos poucos Holden vai trazendo Anitta pro círculo de amizade dele. E aí a história começa a ficar muito estranha, porque todos os amigos de Holden, inclusive o próprio Holden, são pessoas estranhas, são pessoas diferentes, sabe? Ninguém é simplesmente normal, ninguém tem uma vida normal. Como por exemplo, tem uma moça que ela é uma moça muito bonita e jovem, mas ela só fica com caras muito mais velhos do que ela. Tem um outro amigo que ele está sempre mal-humorado, né? Pode estar assim, cheio de arco-íris lá fora e ele está sempre de mau humor, de cara fechada. Tem um outro amigo que é um cadeirante e que ele fica grudado nos carros e vai junto, sabe? Quando eu era criança a gente chamava isso de pegar a ponga. Lá na frente de casa passavam os caminhões, a gente grudava atrás do caminhão e ia pregado atrás do caminhão até o final da rua. Não façam isso em casa porque é muito perigoso, tá bom? Não façam isso. Mas eu fazia. E então tinha esse cadeirante que ficava pegando ponga nos caminhões. E o próprio José Holden tinha algumas peculiaridades, tinha algumas particularidades, era um cara muito introspectivo, tinha sempre aquela aura de mistério, aquela coisa assim, sabe? Que a gente não descobre, não consegue descobrir o que é, e isso fascina muito a Anitta. Ela fica fascinada por ele, então eles acabam tendo um caso, né? Eles namoram, na verdade é um caso bem quente, né? Bem tórrido, várias cenas de amor aqui muito quentes, eu gostei bastante, bem escritas, sabe? E então a Anitta é inserida nesse grupo de amigos. Cada dia uma coisa nova acontece, uma coisa estranha, e ela não entende muito bem aqueles amigos, e também não entende, e fica com aqueles questionamentos a respeito dela mesma naquele grupo, até que ela descobre que nada daquilo é por acaso, e que inclusive ela foi levada para aquele grupo por um motivo. E esse motivo é o grande tchan do livro, que eu não sei se eu falo ou se eu não falo. Eu acho que eu vou falar, porque senão não tem sentido essa resenha. Eu vou falar. Então vamos lá. Cada um dessas pessoas, e inclusive o José Holden, eles são escritores, só que eles seguem uma linha de que os personagens que eles criam em suas histórias têm que ser levados para a vida real. Então eles vivem as histórias de seus personagens, eles vivem na vida real o que eles criaram para os seus personagens. Eles estão sempre atuando, nunca são eles mesmos. Então eles são artistas, escritores que não são eles mesmos, eles estão interpretando os seus próprios personagens, vários personagens. Eles têm vários livros escritos. Hoje ele é um, mas ele já foi outro personagem mais para trás, amanhã ele pode ser outro e por aí vai. E onde a Anitta entra nessa história? Aí sim eu não falo. Aí não dá pra falar não, tá, gente? Então, galera, isso aqui é um livro que vai falar sobre escritores, mas esses escritores com essas peculiaridades aí, tá bom? Então, o Daniel Galera aqui leva a gente a pensar
no que separa, assim, a arte da vida. Se os escritores se envolvem tanto com seus personagens, tudo bem, não a ponto de vivê-los, mas assim, num processo de criativo, né, os escritores, será que acontece isso mesmo? Né? Inclusive atores que estão vivendo personagens muito intensos, será que onde fica esse limite, né, de realidade com ficção? Então ele levanta várias questões aqui, tá? E é muito bom, eu gostei muito. E esse grupo então passa por diversas situações que a gente nunca sabe se é real ou se é verdade. E a Anitta também continua com as questões dela, pessoais, de querer ser mãe, e fica nessa dúvida, né? E ela vai investigando um pouco mais a vida desse grupo, dessas pessoas, e principalmente do seu namorado, né, que é José Holden. E a história se desenrola e vai acontecendo várias coisas, tá? Não é uma história cheia de reviravoltas, não tem isso. Só que essa coisa, assim, de você não saber o que é o personagem, o que é a ficção, dentro da própria história, tá, gente? Porque todos são personagens criados pelo Daniel Galera. E cada personagem vive um personagem da sua própria história. Isso é muito louco, isso é muito legal. Gostei pra caramba. Então, você fica querendo saber o que vai acontecer. Apesar de não ter nenhum acontecimento, assim, você fica curioso, né? Eu, pelo menos, fiquei. Na verdade, no final tem um acontecimento que pode ser considerado, assim, uma coisa... o ápice, né, do livro. Mas, pra mim, Isa, o final foi um pouquinho previsível, um pouquinho, tá bom? Mas isso não tirou o brilho do resto da história. Bom, enfim, eu gostei muito de Cordilheira, eu gostei muito da sacada que Daniel Galera teve para escrever esse romance, tá? É uma história que te prende, não é uma história muito fluida, não é uma leitura muito fluida, né, onde você vai logo simpatizar com os personagens, não, até você pegar o jeito da história demora um pouquinho, mas depois que você pega, fica legal. É uma história de perdas, de sonhos, de desejos, mas que também vai deixar a gente ali no limite, né, do que é ficção e realidade. E ele levanta isso, essa questão, né, pra gente pensar depois que eu ler o livro. Mas eu gostei muito e Daniel Galera não me decepcionou mais uma vez, tudo que eu li dele eu gostei pra caramba. E é por essas razões que eu recomendo muito a Cordilheira. Né, um livro bem diferente de tudo que eu já li, mas eu gostei muito, muito mesmo. E isso é muito estranho na minha vida, sabe por quê? Porque geralmente quando eu não gosto do protagonista, eu tenho dificuldade em gostar do livro, né? Porque sempre fica aquele bloqueio com aquela coisa ali. Mas nesse caso não, mesmo não gostando da Anitta e dos seus ataques de pelanca lá, eu gostei muito da história, gostei mesmo. Então eu indico muito Cordilheira para vocês darem uma olhadinha e indico também Daniel Galera, caso vocês estejam querendo achar um escritor nacional contemporâneo de qualidade, tá? Recomendo muito. Galera, então essa aqui foi minha resenha de Cordilheira de Daniel Galera, um livro que me surpreendeu bastante, muito mesmo, e aquele livro que me deixou pensando depois que eu terminei de ler. Eu gosto de livros assim. E se você gostou da resenha, me dá um joinha para ajudar na divulgação do canal, se inscreva aqui no Lido Lendo para continuar acompanhando tudo que eu coloco aqui, e me acompanhe também pelas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem o Scooby. Muito obrigada pela companhia, valeu por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, brigadão!